Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa matéria, página 47, nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas genitais. Nós sabemos que a reprodução humana ela vai acontecer através dos sistemas genitais. Eles são diferentes entre homens e mulheres. E na puberdade acontece um amadurecimento desses sistemas, né? Eles passam a produzir gametas e certas quantidades de hormônios sexuais, tornando o indivíduo apto a se reproduzir. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino e um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Então, é o sistema genital feminino, na página 47, aqui embaixo, tá? Nós vamos continuar aqui. Além de produzir o gameta feminino, que é o ovócito, e os hormônios sexuais femininos, estrogênios e progesterona, esse sistema também é responsável por abrigar o embrião e posteriormente o feto durante seu desenvolvimento. Ele é formado internamente por vagina, útero, tubas uterinas e ovários, e externamente pelo pudendo feminino, pelo clítoris, os lábios menores e os lábios maiores. Na página 58, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um desses que eu citei anteriormente. Observando a imagem, nós vamos começar a falar sobre a vagina. A vagina é um órgão muscular elástico em forma de canal que liga o útero ao meio exterior. É nela que é depositado o esperma na relação sexual e é por onde o bebê sai no parto. O útero é um órgão muscular no qual o embrião, depois é o feto, se desenvolvem durante a gestação. Apresenta uma abertura em sua porção inferior, que o comunica com a vagina. As tubas uterinas são dois tubos musculares muito finos que partem dos laterais do útero, desembocando cada um próximo a um ovário. Em seu interior, há cílios que ajudam no deslocamento dos gametas femininos, ovócitos, até o útero. Os ovários são duas estruturas arredondadas que se localizam lateralmente ao útero. Elas produzem e liberam os gametas femininos, além dos hormônios sexuais femininos, estrogênios e progesterona. O pudendo feminino corresponde aos órgãos genitais externos da mulher. É formado pelos lábios maiores, duas dobras de peles mais grossas que envolvem as demais estruturas do pudendo, protegendo-as. Pelos lábios menores, dobras de pele mais finas que protegem a abertura da vagina e a uretra, canal do sistema urinário. E pelo clitóris, localizado na porção superior de encontro aos lábios menores. Em caso de problemas de saúde com os órgãos do sistema genital as mulheres podem consultar um médico ginecologista ou outro profissional da saúde especializado. Eu vou deixar um vídeo agora sobre o sistema genital feminino, que vocês vão ter uma noção a mais do que eu falei para vocês. O aparelho reprodutor feminino é constituído internamente por dois ovários, duas trompas de falópio, o útero e a vagina. Em condições normais, uma mulher será capaz de engravidar desde a primeira menstruação até à menopausa. A mulher encontra-se no período fértil aproximadamente entre o 10º e o 18º dia de um ciclo menstrual regular de 28 dias. A mulher já nasce com as células, as oogónias, que mais tarde irão dar origem aos óvulos que serão usados durante toda a sua vida fértil. Cada mês, no início do ciclo menstrual, a hipófise ou glândula pituitária segrega a hormona folículo estimulante, mais conhecida por FSH. Esta hormona, em cada ciclo menstrual, atua sobre um óvulo imaturo, o ovócito, que se encontra num dos ovários, estimulando o seu crescimento e desenvolvimento até se encontrar maduro, passando a denominar-se óvulo. A maturação do ovócito dá-se dentro do folículo de Graafi, que tem como função
proporcionar as condições ideais para esse desenvolvimento. Esta é a fase folicular do ciclo menstrual. Por volta do 13º ao 14º dia do ciclo menstrual, o óvulo já se encontra maduro. Nesta altura, o folículo de Graaf rompe-se e o óvulo sai do ovário e entra na trompa de Falópio. A este acontecimento dá-se o nome de ovulação. Uma vez que as trompas não estão ligadas aos ovários, são providas de uns prolongamentos, ou cílios, que servem para captar o óvulo, encaminhando-o para dentro da trompa. Após a libertação do óvulo, o folículo de Graaf transforma-se em corpo lúteo, ou corpo amarelo, que tem como função a secreção de hormonas, entre as quais a progesterona, que atua sobre o útero, preparando-o para uma possível gravidez, através do aumento da espessura das suas paredes. Este acontecimento corresponde à terceira fase do ciclo menstrual, a fase lútea. Se não houver fecundação do óvulo, o corpo lúteo atrofia e morre, deixando de haver secreção de progesterona, terminando o ciclo menstrual com a menstruação, isto é, com a saída de sangue pela vagina, que corresponde à descamação da parede do útero, que se encontrava pronta para receber o óvulo fecundado. Se o óvulo for fecundado, enquanto desce pela trompa de Falópio, o corpo lúteo mantém a produção de progesterona. O óvulo fecundado desce até ao útero, implantando-se na sua parede. A este processo dá-se o nome de nidação. É a partir deste momento que o embrião se começa a desenvolver. Por volta do 11º dia de gestação, forma-se a placenta, que se torna a responsável pela secreção da progesterona, que tem como função a manutenção da gravidez. Durante as cerca de 40 semanas de gravidez, são fornecidos os nutrientes que o feto necessita para se desenvolver e eliminados os resíduos do seu metabolismo através da placenta e do cordão umbilical. Quando chega a altura do parto, a hipófise segrega uma hormona, a ocitocina, que tem como função promover as contrações uterinas que auxiliam a expulsão do feto. Após a expulsão do feto, o parto termina com a expulsão da placenta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema genital masculino. O sistema genital masculino produz o gameta masculino, espermatozoide, e o hormônio sexual masculino, testosterona. Ele é formado externamente pelo escroto e pelo pênis, e internamente pelos testículos, pelas glândulas acessórias e pelos ductos genitais. O escroto é uma bolsa de pele que abriga os dois testículos. O pênis é o órgão copulador masculino. Ele é formado internamente por tecidos musculares eréteis e abriga a uretra, um canal comum aos sistemas urinário e genital masculino. Em sua extremidade, localiza-se a glande, que é envolvida por uma dobra de pele, o prepúcio. O processo de ejaculação se dá mediante a estimulação sexual, em que o pênis libera o esperma, ou sêmen, líquido contendo espermatozoides e secreções. Os testículos são duas estruturas responsáveis pela produção de espermatozoides e de testosterona. Eles são formados por tubos finos enrolados, os túbulos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides. As glândulas acessórias, que compõem a próstata, liberam secreções, que junto com os espermatozoides compõem o esperma. Entre outras funções, nutrem os espermatozoides e neutralizam resíduos da uretra e de secreção vaginal. Os ductos genitais correspondem aos tubos que transformam os espermatozoides dos testículos para o meio externo. Ductos diferentes, ducto ejaculatório e uretra. Dos testículos, os espermatozoides passam para os epidídimos, estruturas formadas por finos tubos, localizadas sobre os testículos, nos quais os espermatozoides ficam armazenados, completando sua maturação. Dos epidídimos, os espermatozoides passam para os ductos deferentes, que os transferem para os ductos ejaculatórios.
Esses últimos se abrem na uretra, onde o espermatozoide é expelido. Em caso de problema de saúde com os órgãos do sistema genital, os homens podem consultar um médico urologista ou outro profissional da saúde especializado. Eu vou grifar aqui no livro o que vocês devem estudar, né? Focar mais. E vou mostrar para vocês e vocês vão grifar aí no livro de vocês também, ok? Então, meninos, eu vou pedir que vocês grifem esta parte na página 47 e na página 48 esta parte, esta, e agora na página 49 essas duas partes. Vou deixar também um pequeno vídeo falando do sistema genital masculino e nós vamos continuar agora falando dos hormônios sexuais. A principal função do sistema reprodutor masculino é produzir e conduzir espermatozoides para fecundarem o óvulo na mulher. Estes espermatozoides são produzidos no exterior do corpo, nos testículos, que estão localizados no escroto. O escroto protege e suporta os órgãos reprodutores masculinos que estão localizados fora da cavidade abdominal. Estão incluídos os testículos, epidídimos e canais deferentes. Os testículos produzem 300 milhões de espermatozoides todos os dias, mas isto só é possível se a temperatura dos testículos for de 34 graus Celsius. O escroto mantém esta temperatura, aproximando ou afastando os testículos do corpo. No interior dos testículos existem vários túbulos contendo tubos seminíferos. É no interior destes que o processo de formação de espermatozoides tem início. Os espermatozoides saem para os epidídimos e depois para os canais deferentes. Os canais deferentes levam os espermatozoides para o interior do corpo. Depois, os espermatozoides passam pela abertura das vesículas seminais. Estas vesículas segregam um líquido que nutre os espermatozoides e este líquido constitui cerca de 60% do volume do esperma. Esperma é a mistura dos espermatozoides com alguns líquidos e é o que é libertado na ejaculação. Daqui, o esperma é conduzido à uretra, que transporta urina e esperma, mas não ao mesmo tempo. Primeiro, a uretra é contornada pela próstata e depois protegida pelo pênis, que normalmente está relaxado, exceto quando é excitado. Durante a excitação sexual, o pênis endurece e aumenta para poder introduzir o esperma na vagina da mulher. Durante a saída do esperma, a ejaculação, a próstata liberta um líquido que aumenta a capacidade de movimentação dos espermatozoides. Mesmo abaixo da próstata estão as glândulas de Cooper, que durante a excitação segregam um líquido que retira qualquer resto de urina da uretra e lubrifica a uretra para ajudar a passagem dos espermatozoides. Quando o homem ejacula no interior da vagina da mulher, o esperma desloca-se através do útero até à trompa de Falópio para fecundar o óvulo. No início da puberdade, está relacionada a maturação do sistema nervoso e a liberação de hormônios sexuais. Com isso, há alterações no funcionamento do hipotálamo, região do encéfalo que produz hormônios que atuam sobre a hipófise, alterando também o seu funcionamento. No caso do sexo masculino na puberdade, hormônios secretados pela hipófise estimulam a produção de testosterona, que passa a ser produzida nos testículos. Esse hormônio é responsável pelas características típicas do corpo masculino, promovendo o aumento do tamanho do pênis, do escroto e dos testículos, além de induzir o crescimento de pelos pubianos e na face, alterações na voz e desenvolvimento muscular. Também está envolvido na formação dos espermatozoides. Na puberdade das meninas, hormônios da hipófise estimulam a liberação de hormônios sexuais, estrógenos e progesterona, secretados pelos ovários. Eles provocam o crescimento dos órgãos genitais femininos, internos e externos, além das mamas. Também promove depósitos de gordura em certas regiões do corpo, como nas mamas, nos glúteos e nas coxas,
caracterizando o corpo típico feminino. Já a progesterona altera a estrutura do útero, preparando-o para receber o embrião em uma possível gravidez e atua no crescimento da mama, possibilitando a produção de leite posteriormente. Os gametas masculinos são produzidos continuamente pelos homens, porém, os gametas femininos são liberados em ciclos com duração aproximadamente mensal, conhecidos como ciclo menstrual. Aí nós vamos ver um pouquinho sobre ele. E eu vou grifar aqui no livro, mostrar para vocês, e vocês vão grifar no livro de vocês. Então, essa parte ela é bastante importante e nós vamos grifar a página quase toda, tá? Aí agora vamos dar continuidade lá na página 51, falando um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Então, o ciclo está relacionado às variações de produção e liberação de hormônios pela hipófise e pelos ovários. Essas provocam alterações na constituição do útero, além da liberação de um ovócito. No entanto, iremos focar os eventos que ocorrem durante o ciclo menstrual, em vez das variações hormonais. É importante lembrar que, ao nascer, a mulher tem milhares de ovócitos que podem amadurecer e ser liberados. Em geral, um ciclo menstrual dura cerca de 28 dias, porém, este período pode variar de mulher para mulher. É iniciado no primeiro dia da menstruação, no entanto, por razões didáticas, iniciaremos a explicação a partir do término da menstruação. Na primeira parte do ciclo, ocorre aumento gradativo da espessura do revestimento da parede interna do útero, do endômetro, preparando o órgão para receber um possível embrião. Depois, é comum que um grupo de ovócitos inicie seu amadurecimento. Entretanto, apenas um deles completa esse desenvolvimento e é liberado. Isso caracteriza a ovulação. Geralmente, que o gameta feminino maduro é liberado pelo ovário, seguindo para a tuba uterina. Geralmente, esse processo ocorre de forma alternada, cada mês em um ovário. Em um ciclo de 28 dias, a ovulação ocorre por volta do 14º dia. Nos dias próximos à ovulação, cerca de 3 dias antes e 2 dias depois, sem contar o provável dia da ovulação, a mulher encontra-se em seu período fértil, ou seja, se realizar atividade sexual sem uso de métodos anticoncepcionais, há possibilidade de engravidar. Nessa fase do ciclo, na fase final do ciclo, caso não ocorra fecundação, há o desprendimento do endômetro. Ele é liberado do corpo pela vagina na menstruação, juntamente com o ovócito degenerado. Caso ocorra fecundação, o embrião formado vai se implantar na parede do útero, que mantém sua espessura. Vou grifar também esta página e mostrar para vocês. Então, nós vamos grifar esta parte aqui, beleza? Agora, eu vou deixar anotado aqui no quadro as páginas e os números da parada obrigatória, a data do nosso exercício de ciências e a matéria que eu vou cobrar para a gente poder fazer esse exercício. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona.
O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Aí, meninos, vocês vão fazer a parada obrigatória, páginas 51 e 52, números 7 ao 12. E o nosso exercício vai ser dia 13 de maio. As páginas que vocês vão estudar: 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50 e 51, tá? Nosso exercício vai ter o valor de 6 pontos.